Uma criança, quando contrariada, pode apresentar várias reações diante daquela contrariedade. Mas o interessante é que o organismo dela também apresenta reações diante da contrariedade. Não só uma expressão corporal ou verbal que vem da criança através do choro, do grito, das expressões verbais, mas principalmente as expressões que vêm a partir dos segmentos do corpo. E isso tudo nós conseguimos entender quando nós estudamos as reações biológicas. Uma criança que de repente você está passeando com ela e na calçada tem uma loja de brinquedos. E essa criança vê a vitrine, são os brinquedos mais coloridos, mais bonitos, mais chamativos aos olhos da criança. E é interessante que tudo aquilo que você entra na loja, tudo aquilo que está ao alcance da criança sempre é o mais caro, justamente para ser um atrativo de compra, acredito eu. Mas você estava na calçada andando com a criança e ela quer um brinquedo que está na vitrine. E ela ainda fala assim: não, papai, eu vou só olhar. Eu só vou olhar. E quando você entra com ela na loja, aí é que ela se encanta mesmo com esse brinquedo e fica mais atrativo. E na cabecinha dela, ela tem 3 aninhos, 4 aninhos, na cabecinha dela é essencial para ela que ela saia da loja com aquele brinquedo. Por quê? Porque já houve um convencimento visual, porque ela viu na vitrine, e agora tem um convencimento que é manual, ela pegou na mão, é sinestésico. Então ela já registra como uma necessidade de vida dela, que esse brinquedo esteja no conjunto de brinquedos dela. E ela já não enxerga, já não consegue ver a possibilidade dela ir embora da loja sem aquele brinquedo, porque agora virou uma necessidade absoluta. E aí o pai ou a mãe fala: poxa, hoje nós não vamos comprar. E vem o famoso choro, as reações de contrariedade, porque para ela é importante. O que acontece quando uma criança tem uma contrariedade importante? É lógico que eu não vou dizer que é sempre, mas é muito comum uma criança iniciar por expressões verbais, então são argumentos que ela começa a utilizar: mas papai, eu quero, mas papai isso, mas mamãe aquilo. Então é uma tentativa instintiva de negociação e de convencimento. Quando essa estratégia não funciona, o que começa a acontecer? Vem o choro. E aí o choro, ele é logicamente alto. E o que quer dizer isso? Ela mudou a estratégia verbal dela. Só que lógico, é tudo inconsciente, é tudo instintivo. Ela mudou a estratégia de negociação para uma tentativa de persuasão. Porque agora ela está instintivamente tentando convencer verbalmente, mas não é por palavras, é com a expressão do grito, do choro que vem lá da garganta. E por enquanto é uma segunda estratégia da criança. E se essa estratégia não funcionar, o que acontece em seguida é que a criança começa a tossir. E é uma tosse que nós chamamos ainda de tosse laríngea, porque vem exatamente dessa região, é da laringe, da região da laringe, uma tosse provocada aqui pela região da garganta. Então, o que significa a tosse nos nossos estudos? A tosse significa que você está tentando convencer verbalmente, de alguma maneira, de uma expressão verbal, como eu disse, não precisam ser palavras, mas é uma tentativa de convencer verbalmente a conversão de uma situação, ou seja, de contrariedade você passar para satisfação. Então, olha só, olha o trajeto das reações biológicas que uma criança normalmente passa diante de uma contrariedade. Primeiro eu tenho um argumento verbal: papai, eu quero, você compra? Aí a resposta é não. Vem a segunda estratégia. A segunda estratégia é o choro, o grito. Por quê? Porque ele é mais alto, ele é mais intenso. É o plano B. O plano B não funcionou, a criança instintivamente vai para o plano C, ou terceiro plano, que é justamente a tosse. Então ela começa a chorar, e é uma tosse laríngea, que ainda faz parte de um convencimento verbal. É a última chance verbal aqui, de negociação. E se não funcionou o choro e o grito de uma tosse laríngea, o que vem depois? Uma tosse brônquica. É aquela tosse forte que sai daqui de dentro do peito. E por que isso acontece? Porque agora eu estou tentando dissuadir.
Toda vez que nós temos uma tosse, que é chamada de tosse brônquica, essa região do nosso corpo, ela tem a função de dissuadir. É isso que o leão, por exemplo, ele faz quando ele emite um rugido. Ele tenta dissuadir alguém que está invadindo o seu território, ou ele tenta dissuadir um adversário dentro de um possível embate de conquista ou defesa de território. Então, nesse momento que a criança mudou a estratégia, definitivamente. Porque no início, a criança adota 3 estratégias que são relacionadas à parte verbal, mas que só aumenta o grau de intensidade. Agora, já não é mais aqui na garganta. Agora, a estratégia, ela é brônquica. E é por isso que nesse grau de contrariedade, existe essa estratégia de acionar o brônquio. Então é quando a criança começa a tossir e apresenta uma tosse brônquica, ou seja, aquela tosse profunda que sai lá de dentro do peito. É uma estratégia muito profunda, arcaica, mas que muitas vezes funciona. E se essa estratégia ainda assim não funcionar? Aí vem o grau máximo de expressão de contrariedade dentro do que é vital para nós. Então, para a criança é vital ter aquele brinquedo e não funcionou até agora, não foi suficiente as estratégias anteriores, o que acontece? Vamos recapitular? A criança pediu, os pais disseram não. A criança começou a chorar, ainda tem o não. A criança começou a tossir, uma tosse laríngea, ainda tem o não. A criança mudou a estratégia biológica, isso tudo a nível de instinto, que agora tem uma tosse brônquica. E essa tosse brônquica diz que é um território, é defesa de território ou conquista de território. E ainda tem o não. Sabe qual a expressão máxima de contrariedade para aquilo que é vital? E essa criança acaba tendo um vômito diante de toda aquela cena. E pode ser que funcione ou não, mas é tudo gerado a partir de um mecanismo arcaico de sobrevivência. Sobrevivência? Sim, isso mesmo, porque para a criança é vital para ela ter aquele brinquedo. Porque ela já não consegue se imaginar chegando em casa sem aquele brinquedo. Mais do que isso, ela não consegue se imaginar sair da loja sem levar o brinquedo. Então, nós, seres humanos, adultos, nós temos a possibilidade de mudar esses quadros. Se caso isso aconteça com nós, uma contrariedade muito intensa, onde nós verbalmente vamos tentar argumentar, onde nós talvez não estamos chorando, gritando, mas internamente, simbolicamente, isso está acontecendo conosco. Então, a reação das crianças começa a nos ajudar a entender as nossas reações. Então, eu não estou chorando diante de um emprego que eu estou contrariado, mas internamente, todo dia, eu falo, poxa, lá vou eu para aquele trabalho, e até quando que eu vou viver nessa situação? Eu não vejo a hora de me aposentar. Por quê? Existe um fator de contrariedade importante que, verbalmente, você não consegue resolver. Então, você está chorando simbolicamente todos os dias que você sai reclamando para ir trabalhar. E mais do que isso, aí você começa a apresentar uma tossezinha que fica aqui na garganta, você fala, nossa, eu tenho um pigarrozinho aqui, acho que é o tempo seco, acho que é porque eu fumo, acho que é por causa da baixa umidade do ar. Então, você começa a encontrar desculpas que sobrepõem ao fator causal, que é uma contrariedade que está descendo, que você tem que engolir um sapo por dia para conseguir se manter vivo, para conseguir sobreviver. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. E além disso, se essa contrariedade persiste, você pode desenvolver alguma coisa relacionada aos seus brônquios. Você pode ter uma bronquiolite, você pode ter uma tosse brônquica, aquela tosse que pode ser seca, que pode ser produtiva. Nesse momento aqui não importa. O que importa é que você tem uma tosse que vem dessa região. Ou seja, você está querendo defender um território ou você está querendo conquistar um território, mas está sendo ineficaz as suas atitudes, porque o seu corpo está tendo que expressar um conflito. Toda vez que nós temos sintomas é porque existe um conflito atuante ali, um conflito que ainda não achou uma resolução. É o caso da criança. Por mais que ela argumentasse, por mais que ela tivesse estratégias,
ela não conseguia resolver o conflito, que era a vontade de ter o brinquedo que estava lá na vitrine, chamando ela para ser seu. Então, e o que fazer então? Nesse caso, nós sabemos que com a criança nós podemos elaborar através da nossa criatividade algumas soluções. Então, com uma criança, você pode de repente oferecer para ela outros brinquedos ou outros momentos. O importante é que você consiga distraí-la, tirar o foco principal. Porque o que é que alimenta o conflito dessa criança? Ela de frente ali com o brinquedo sem poder levar. E você verbalmente não vai convencê-la. Você precisa mudar o foco, mostrar coisas interessantes, seja um sorvete, seja um passeio, seja um brinquedo mais barato, seja... Você vai ter que ser criativo e mudar o foco dessa criança, porque nesse momento, para ela está sendo vital. A vida dela vai se transformar se ela ganhar esse brinquedo. E você precisa oferecer situações naquele momento que para ela também chamem a atenção, sem a necessidade de ter um gasto, talvez, ou sem necessidade de ter que presentear a criança todas as vezes que ela passar em frente a uma loja. São situações que exigem um pouco de criatividade? Sim, mas a direção dessa criatividade você já sabe, é mudar o foco da criança, porque senão cada vez alimenta o registro dessa necessidade vital para ela, ok? E para o adulto? Para o adulto, se você tem a consciência de que você está dentro de todo um cenário que gera contrariedade e que está te gerando sintomas, seja um processo inflamatório que começa a irritar a sua garganta, na região das cordas vocais. Por quê? Porque a sua verbalização não está sendo suficiente para mudar ou resolver a sua contrariedade. Seja uma tossezinha que você está tendo, seja uma tosse brônquica ou seja até uma pneumonia. Se você tem consciência que você está dentro de uma situação que gera contrariedade constante, é uma autorresponsabilidade você tomar uma atitude sobre essa contrariedade. Você precisa sair do trabalho? Não necessariamente, mas você precisa enxergar por que é que você se mantém no trabalho. E a partir dessa consciência de ficar dói menos do que sair, você precisa alimentar o que te faz permanecer nesse trabalho. Ou ainda, permanecer no trabalho, mas procurando outras formas de remuneração, outras formas, ou até outro trabalho. Você pode permanecer no trabalho e a própria atitude de estar buscando algo que vá ao encontro de uma satisfação já mostra para o seu organismo que você está se movimentando. Movimento é vida. Nós precisamos de ações em cima da nossa consciência para que nós possamos sair dos nossos conflitos, ou que pelo menos possamos ter uma expressão de que estamos saindo do conflito. Porque quando nós iniciamos um processo, às vezes é só uma questão de tempo para chegarmos a uma resolução. Qual o resultado de resolvermos um conflito que agora é consciente? O resultado é eliminar os sintomas que seu organismo está expressando. Toda vez que você passar com seu filho em frente a uma loja de brinquedos, ou se você está tendo sintomas, você precisa ter consciência e criatividade para resolver a sua contrariedade. Mas agora, a partir do momento que você já sabe de onde veio, é uma escolha e uma autorresponsabilidade tomar uma ação.